dinâmico. Tudo sobre São Carlos, integrando toda a região com informação, com credibilidade. Agora, primeira página no ar. Sete horas em ponto. Hoje, queremos destacar com orgulho a trajetória do nosso conterrâneo de São Carlos, o físico e pesquisador da Universidade de São Paulo, Vanderlei Salvador Banhato, cuja atuação reverbera no Brasil e no mundo. Nascido em São Carlos, em 1958, Banhato fez sua formação em física na USP e em engenharia de materiais na UFSCar e, posteriormente, doutorado nos Estados Unidos. Sua carreira se expandiu no campo teórico da física atômica à fronteira das aplicações na saúde, com destaque para a terapia fotodinâmica, técnica promissora no tratamento de cânceres e infecções, que ele ajudou a desenvolver e implementar no Brasil. Em suas pesquisas, Banhato integra a óptica, o laser e a biofotônica na busca por soluções inovadoras, unindo ciência básica e impacto social. Além das fronteiras nacionais, o trabalho de Banhato ganhou reconhecimento internacional. Ele foi eleito membro da Pontifícia Acadêmica das Ciências no Vaticano, o que simboliza não apenas o alcance global de sua produção acadêmica, mas também o papel da ciência como instrumento de diálogo e, detalhe, grande transformação humana. Nos Estados Unidos, ele colaborou com centros de pesquisa de ponta e recebeu distinções que reforçam como Made in São Carlos. Está no mapa mundial da ciência. Para nossa cidade, São Carlos, a presença de Banhato como professor titular da USP representa um legado prático. Laboratórios, geração de inovação, formação de jovens cientistas e estímulo ao ecossistema local de tecnologia. Ele mostra que não se trata apenas de estudar o mundo, mas de transformá-lo. É o tipo de exemplo que faz as futuras gerações olharem para a ciência como porta de oportunidades. Quando falamos de cura, ou mais precisamente de avanços reais na luta contra o câncer, por exemplo, e doenças infecciosas, estamos falando de pessoas como Vanderlei Banhato, que caminham na interface entre o conhecimento e o bem-estar humano. O impacto desse trabalho ultrapassa os muros da universidade e chega ao paciente, à saúde pública e, detalhe, à sociedade como um todo. É com imenso orgulho que anunciamos: hoje você poderá ouvir e ver através das nossas redes sociais Vanderlei Salvador Banhato ao vivo aqui na São Carlos FM. Uma oportunidade rara de ouvir de perto um dos maiores físicos do Brasil, em conversa que certamente vai inspirar e informar você que está conosco. Não perca! Hoje é sexta-feira, 13 de novembro de 2025. Desculpa, 14 hoje, Ronaldo Piloto. Começa agora o Primeira Página no Ar, primeira edição, a sua fonte de informação. Ivan Lucas, Paulo Melo e Ronaldo Piloto trazem as notícias mais importantes para você começar o dia bem informado. São Carlos debate adesão ao programa Universaliza São Paulo e a possível terceirização ou privatização do SAI. Ibaté abre dispensa para contratar empresa para montagem de decoração natalina após anos de serviço interno. Simulado de acidente aeronáutico testa a capacidade de resposta do município no aeroporto de São Carlos. Represa do Broa recebe bandeira verde, está própria para banho em Tirapina. E ainda as principais notícias de São Carlos, da região, do Brasil e do mundo, o giro da polícia e, claro, a coluna Torpedos, além da entrevista do dia com o físico e pesquisador professor Vanderlei Salvador Banhato, da USP de São Carlos, agora
no Primeira Página no Ar, primeira edição. Bom dia, São Carlos. Primeira Página no Ar. Apresentação: Paulo Melo e Ivan Lucas. Primeira Página no Ar. Vamos agora com os destaques do mercado financeiro, pois o dólar comercial fechou em alta de 0,10%, valendo R$ 5,29. Já o euro também fechou em alta de 0,54%, sendo negociado a R$ 6,16. Na Bolsa de Valores, o Ibovespa encerrou o dia em queda de 0,3% e está com 157.162 pontos. Esses, portanto, foram os principais destaques do mercado financeiro. WhatsApp Primeira Página 3419-9462. Tempo e a temperatura. A previsão no Primeira Página no Ar. Muito bem, esta sexta-feira, 14 de novembro, em São Carlos, será marcada por sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, porém, à noite não terá chuva, segundo o Climatempo. A temperatura mínima prevista é de 20 graus, enquanto a máxima deve chegar aos 29 graus. A umidade do ar varia entre 50% e 86%. Os ventos sopram de leste e sudeste com intensidade média de 9 quilômetros por hora. O sol nasceu agora há pouco, às 5 horas e 21 minutos, e deve se pôr às 18 horas e 30 minutos. Vamos ouvir a previsão do tempo para toda a região sudeste na São Carlos FM. A previsão do tempo para a região sudeste do país nesta sexta-feira é de céu com muitas nuvens para a maior parte da região, exceto no norte de Minas Gerais, com possibilidade de chuvas e trovoadas. Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para quase toda a região, com exceção do centro-norte mineiro, incluindo Belo Horizonte. Há possibilidade de chuvas no norte do Espírito Santo e no nordeste de Minas, com maior intensidade nas fronteiras com a Bahia. No extremo oeste mineiro e no centro-oeste de São Paulo, há previsão de pancadas de chuva, com possibilidade de trovoadas no extremo oeste paulista. À tarde, as possibilidades de chuva tomam os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro e avançam sobre as fronteiras de Minas Gerais com o São Paulo, Rio e Espírito Santo. As pancadas de chuva com trovoadas isoladas cobrem todo o estado paulista e os extremos oeste e sul de Minas Gerais e o centro-oeste do Rio, incluindo a capital. Essas condições se mantêm até a noite. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu alertas de perigo de tempestades para o extremo oeste de Minas Gerais e o centro-oeste de São Paulo e de perigo potencial de tempestades para todo o estado de São Paulo, extremo sul de Minas e extremo oeste do Rio de Janeiro. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 15 graus em Belo Horizonte. Já a máxima pode chegar até 32 graus no Rio de Janeiro. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Primeira Página no Ar. 7 horas e 8 minutos, pode olhar aí, 7 e 8, muito bom dia para você que nos acompanha pela São Carlos FM, bom dia para você que está nas nossas plataformas digitais, é muito bom tê-los nesta sexta-feira, dia 14 de novembro, na São Carlos FM. Muito bom dia, Ronaldo Piloto. Bom dia, Ivan Lucas, bom dia, Paulo Melo, bom dia, queridos ouvintes, começamos aí mais uma edição do nosso Primeira Página com muita informação para você. Nesta sexta-feira, sextou, muita gente está dando pulos de alegria. Então, enquanto você pula aí, nós vamos com muita informação para você aqui. E lembrando que nós temos o nosso aplicativo São Carlos FM. Na Play Store do seu celular você encontra, é só digitar, baixar e depois com apenas um clique, toda a programação da 107,9 na palma da sua mão. Muito bom dia e, é claro, vamos em notícias. Vamos em notícias, mas antes quero dar um bom dia pro meu amigo Paulo Melo, que tá feliz, olha o sorriso dele. Bom dia, Paulo Melo. Agora tem que ser um pouco de tudo aqui, viu, Ivan? Tem que ser, Paulo Melo. Tem que aprender um pouco de tudo, senão, né? Quem não arranha não se acanha, como não é que fala? Acanha. É isso aí, né? Tem que ser um pouquinho de tudo, né? Ai, Paulo. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Bom dia, Ivan Lucas. Bom dia, Ronaldo Piloto. Bom dia a todos os ouvintes da São Carlos FM 107.9. Consegui colocar a live no Facebook, então se você quiser acompanhar pelo Facebook, acesse a São Carlos FM 107.9. Deixe seu comentário, participe com a gente. Ou se preferir mensagem de voz ou texto, tá? Mensagem de voz ou texto,
no 3419-9462. Vou repetir, 3419-9462. Participe com a gente. Vamos de notícias, pois a Câmara Municipal de São Carlos, Paulo Melo, realizou nesta última terça-feira uma audiência pública para discutir a possível adesão do município ao programa Universaliza São Paulo. Na verdade, foi na quinta-feira, ontem, né? Ontem à noite, né? Isso, iniciativa do governo do estado de São Paulo que estuda a reorganização dos serviços de saneamento em cidades não atendidas pela Sabesp, privatizada em 2024. O encontro presidido pelo vereador Lineu Navarro do PT reuniu autoridades, representantes sindicais, servidores e especialistas em saneamento, colocando no centro do debate o futuro do SAI, responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto no município. Durante a exposição inicial, foi explicado que o Universaliza São Paulo tem como objetivo avaliar a realidade de cada cidade e propor a formação de consórcios regionais que, em parceria com a iniciativa privada, possam assumir a gestão dos serviços. A possibilidade de terceirização ou privatização do SAI foi um dos pontos que mais despertaram a atenção do público presente, diante das implicações sociais e econômicas que mudam desse tipo podem chegar. O presidente do SAI, Derek Contra, esteve entre os participantes e detalhou que técnicos do programa estadual visitaram recentemente São Carlos para coletar informações e analisar a estrutura e a eficiência do sistema municipal. Segundo ele, o processo ainda está em fase de estudo e os resultados dessa avaliação não foram repassados pela equipe responsável, o que impede qualquer definição sobre eventuais encaminhamentos. Contre ressaltou ainda que qualquer proposta de alteração no modelo de gestão, inclusive uma possível privatização, só será levada adiante caso apresente benefícios concretos e mensuráveis para a população, tanto na qualidade do serviço quanto na sustentabilidade financeira do sistema. Ele reafirmou que a prioridade do SAI é garantir segurança hídrica e continuidade no atendimento, com responsabilidade e transparência em todas as etapas da discussão. Ô Ivan, o que a gente está percebendo é que pode estar próximo aí uma parceria público-privada, né? E na fala do Contre, ele deixou claro que o prefeito não quer privatizar. Mas, porém, entretanto, eu acho que nós vamos ter uma parceria público-privada aí. Você acha que isso pode acontecer? Pelo que eu estou sentindo, porque, né, o tema não estava no foco, né, Ivan? Do nada começou a aparecer, o Lineu levantou, né? Os funcionários chamaram o Neto até lá o SAI, conversaram, né? O Lineu falou aqui na rádio. O Lineu falou aqui com a gente. Então, assim, o prefeito não negou e nem confirmou, né? E aí o Derek vem e fala, olha, se for viável para o SAI, né? É assim, pelas informações que a gente tem, o SAI, ele é financeiramente muito bom. Sustentável. É sustentável, né? Se vira, né? Consegue fazer investimentos, pagar seus funcionários, né, Ivan? Agora, eu acho que tá perto aí uma parceria público-privada, hein, Ivan? Mas para isso acontecer vai ter uma briga muito grande, tanto politicamente falando, quanto através dos próprios servidores que não querem a privatização. O sindicato também não quer essa privatização ou terceirização, né, Paulo? Eu acho que é isso. Ou parceria pública-privada. Eu acho que é isso que já teria impedido essa tomada de decisão, meu Ivan. Pode ser. Porque tem que passar a lei na Câmara, né? Então, assim, imagina o desgaste, né? Ainda mais próximo a uma eleição que é o ano que vem. Tudo bem que não é uma eleição municipal, porém... Eu até acho que esse é o momento de fazer isso. Porém... O primeiro ano de governo até seria um momento, né? Mas estaria o prefeito Neto Donato disposto a ter todo esse desgaste, né, Ivan? Aí é o prefeito que escolhe, né? Pois é, eu acho que não, mas, porém, entretanto, vamos aguardar. 7h14, pode olhar aí, 7h14, Paulo Melo, em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, ou seja, hoje,
A Unimed São Carlos promove hoje um evento gratuito voltado à prevenção, diagnóstico e orientação sobre a doença. As atividades acontecem às 14 horas, das 14 horas até às 20 horas, nas dependências da Fundação Educacional São Carlos, a FESC, no Campus 1, ali na Vila Neri, antigo Campo do Rui, que cedeu o espaço para a realização da ação. Durante o evento serão oferecidos testes de glicemia, impedância, aferição de pressão arterial, orientações de educação em saúde e atendimento médico com endocrinologista. Todas as atividades são abertas à comunidade gratuitas. A iniciativa integra o programa Jeito de Cuidar Unimed, que busca incentivar hábitos saudáveis, promover qualidade de vida e conscientizar a população sobre a importância do acompanhamento médico contínuo. É isso aí, Ivan. Agora 7 horas e 15 minutos, 7h15, um simulado de acidente aeronáutico mobilizou ontem diversas instituições de São Carlos e da região em um grande exercício coordenado no aeroporto Mário Pereira Lopes, em São Carlos. A ação integra o processo de implantação do plano de catástrofe do município, que vem sendo estruturado com reuniões técnicas e protocolos unificados para organizar a resposta a situações de emergência de grande porte. O treinamento coordenado pela Prefeitura de São Carlos, pela Rede Voa, administradora do aeroporto, e pela Santa Casa de São Carlos, simulou um acidente aéreo com múltiplas vítimas. Ambulâncias, equipes médicas, viaturas de resgate e forças de segurança foram mobilizadas para o atendimento, que ocorreu de forma realista. Alunos da Unicep, do IEP da Santa Casa, do Instituto Ateneu e da ETEC Paulino Botelho atuaram como figurantes, representando vítimas e familiares, enquanto a imprensa acompanhou e registrou todas as etapas do exercício. A atividade reuniu uma ampla rede de instituições envolvidas diretamente em respostas emergenciais, fortalecendo a cooperação entre diferentes órgãos. Participaram do simulado a Santa Casa, Via Paulista Artéries, a Nexus São Carlos, a Rede Voa, a Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, agentes de trânsito, Guarda Municipal, Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Vital Mais, Soluções em Saúde, o SAMU e o Unimed. Após o encerramento, um briefing reuniu autoridades, entre elas o provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morilas Júnior, o prefeito Neto Donato, vice Roselei e médicos especialistas, incluindo o Dr. Fábio Rassi, referência nacional em medicina de desastres. A avaliação final do exercício foi considerada satisfatória pelos organizadores, destacando o preparo das equipes e a integração entre atendimento pré-hospitalar, transporte e estrutura hospitalar. A diretora de práticas assistenciais da Santa Casa, a doutora Carolina Toniolo Zenatti, reforçou que esses treinamentos garantem rapidez e técnica em situações reais. O prefeito Neto Donato ressaltou a importância da integração entre as forças locais de saúde e segurança, enquanto o provedor Antônio Valério Morilas Júnior destacou o empenho das equipes e o valor do trabalho em rede para garantir respostas eficientes diante de emergências. Ivan, um comentário rápido, você que esteve lá, o que você achou? Eu achei que foi bem real, Paulo. Eu estava lá, realmente bem real. Os machucados, até machucados eles tinham, né? Eu vi as fotos, muito tudo bacana. Feito, foi bem realista. Na minha concepção, caso venha acontecer o que a gente espera que não ocorra, vai ser bem satisfatório, sim, o atendimento aqui em São O Carlos. pessoal passava na rodovia e achava que estava gravando um filme da Netflix lá, viu, Ivan? É mesmo? Netflix é boa, hein? 7 horas e 18 minutos. Pode olhar aí, 7h18, São Carlos consolidou nesta última quinta-feira sua posição como capital nacional da tecnologia ao sediar mais uma rodada de debates do São Carlos Experience 2025, evento que reuniu gestores públicos, pesquisadores, especialistas em inovação e representantes do ecossistema tecnológico. A programação do dia destacou como transparência, ciência aplicada e participação social estão moldando um novo modelo de gestão municipal,
baseado em dados, tecnologia e interação direta com o cidadão. Na abertura, o secretário de Cidade Inteligente e Transparência, Matheus Giacchino, e o assessor especial do prefeito, Rafael Aroca, defenderam que transparência não é apenas um portal, mas um comportamento permanente. Eles apresentaram números que impressionaram: mais de 270 mil acessos ao portal da transparência e 14 terabytes de dados públicos já disponibilizados pela administração. Aquino reforçou que a transparência atual depende de 3 verbos: acessar, entender e participar. E citou iniciativas como o Plano Diretor Participativo e a plataforma Aprova São Carlos como exemplos de cidadania digital ativa. O diretor técnico do Sebrae São Paulo, Marcos Vignoli, acrescentou que ambientes públicos transparentes favorecem o empreendedorismo e criam condições mais estáveis para pequenas empresas e startups. No período da tarde, o prefeito Neto Donato apresentou a visão da gestão municipal sobre inovação aplicada ao cotidiano. Segundo ele, tecnologia só tem valor quando gera soluções concretas para a população. Um evento maravilhoso, eu fico feliz porque, querendo ou não, é na minha área de atuação profissional, né? Na área de gestão pública, e quando a gente vê autoridades do país se unirem aqui em São Carlos para a gente falar sobre inovação, sobre melhoria na gestão pública, é muito gratificante. E hoje São Carlos, ela vibra não só com esse evento especial aqui na gestão pública, mas com música, com arte, com tecnologia na área de alimentação, tecnologia na área das universidades. Então, São Carlos está vivendo grandes dias com a São Carlos Experience. Lições valiosas para a gente poder aplicar aqui em nossa cidade mesmo. A programação contou também com autoridades nacionais. Renato Melo, chefe do Gabinete de Representação do Estado de Goiás em Brasília, defendeu que a inovação, tecnologia ou administrativa é a chave para garantir agilidade e eficiência no setor público. Essa temática ela é importante, sobretudo, para dar a eficácia e a agilidade que a população demanda ao próprio município. É só inovando, é só investindo em inovação ela seja tecnológica ou não, que a gente vai conseguir atingir os resultados que a população espera de uma gestão pública eficiente. É a gente conseguir reproduzir para todo o Brasil experiências de que a máquina pública pode, deve e será eficiente, ágil e inovadora, implantando uma cultura que combata a burocracia defensiva, trazendo novos elementos, trazendo novas possibilidades e principalmente tendo coragem de fazer. A gestão pública só é eficiente quando é liderada por aqueles que têm coragem. Já o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina, Edgar Uzui, destacou que as soluções precisam nascer nos municípios, onde a vida acontece de fato. Não tem como a gente discutir SCTI, né, Ciência, Tecnologia e Inovação, se não for uma discussão com o município. O objetivo de a gente gerar conhecimento, né, estimular a geração de conhecimento com fomento público na ciência, para aplicar numa inovação, a inovação tem que ser no município. A vida das pessoas acontece na cidade, né, ninguém mora no estado e nem na União. Então, as empresas estão no município. Então, eu preciso debater com o município para entender qual é a demanda regional, para que eu possa estimular com o fomento do governo do estado, no caso lá de Santa Catarina, a geração de conhecimento para aplicar na inovação através da tecnologia. A tecnologia sendo uma ferramenta para isso. Então não tem como falar de CTI se não for com os municípios, com as pessoas. Existem vários tipos de maturidade, mas já existe uma percepção geral em que a tecnologia ela é transversal na economia e é o que vai fazer a gente aumentar a nossa produtividade e deixar o Brasil, Santa Catarina, São Carlos, São Paulo com condições de concorrer com o mundo. Porque isso a gente não tem mais barreiras através da tecnologia, e se a gente não tiver focado numa tecnologia de qualidade e que faça diferença na qualidade de vida das nossas pessoas, a gente não vai estar preparado para concorrer com o mundo lá fora. Com mesas temáticas, exposições, visitas técnicas e atrações culturais,
O São Carlos Experience 2025 segue até domingo, reforçando o protagonismo da cidade no cenário da ciência, da tecnologia e da inovação e projetando São Carlos como referência nacional em gestão pública e moderna. 7h24. Pode olhar aí, 7h24, e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo participou na tarde de quarta-feira da programação do São Carlos Experience 2025, um festival apresentando 2 painéis que evidenciaram o papel estratégico da cultura e do turismo do desenvolvimento local. As atividades ocorreram na arena instalada na Praça Coronel Salles e reuniram gestores profissionais do setor e interessados nas políticas públicas da área. O painel de gestão cultural, democratização e transparência foi conduzido pelo secretário municipal de Cultura e Turismo, Leandro Severo, ao lado da diretora do Departamento de Artes e Cultura, Mariana Navarro. Em seguida, o painel Conectando Destinos, Criando Desenvolvimento trouxe as apresentações do secretário adjunto de Turismo, Ícaro Alonso, e da diretora do Departamento de Qualificação do Turismo, Fabiana Nascimento, destacando estratégias de integração regional e fortalecimento do fluxo turístico. Durante a apresentação, Leandro Severo destacou que todas as contratações de fomento artístico, seja pela própria secretaria ou por meio de emendas parlamentares, segue rigorosamente a lista classificatória dos artistas relacionados. Nós precisamos estimular, os saberes, o conhecimento, a arte. Nós estamos aplicados em São Carlos em oferecer para a população uma agenda cultural que esteja a nível da cidade. Nós somos uma cidade rica em universidades, em conhecimento, em inteligência, e ter uma vida cultural rica, seja no teatro, na dança, na música, nas artes plásticas, na poesia, em todas as áreas culturais que os seres humanos desenvolveram, é uma questão fundamental. Muito bem. No painel sobre turismo, Ícaro Alonso ressaltou a importância de conectar destinos para ampliar resultados econômicos e sociais. O que a gente trouxe no painel foram algumas informações importantes, das atualidades relacionadas à conectividade dos destinos. São Carlos está inserida da Serra do Itaqueri, possui aí 1.300.000 habitantes aproximadamente. E isso proporciona para a gente um ambiente para fazer essa conectividade. Dentro da mesma região turística, poder fazer com que o turista permaneça por mais tempo e com isso tenha uma diversidade de atrações. Para além disso, e a conectividade dentro das atrações turísticas está justamente voltada para questões mais imersivas com o uso de tecnologia avançada, no caso da Big Data e inteligência artificial, para a gente ter um mapeamento desse turista, e com isso a inteligência artificial auxiliar ele numa aventura ou num desbravamento da sua viagem de maneira mais autônoma. 7h28. Pode olhar aí, 7h28, e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos realiza nesta sexta-feira 2 intervenções de grande importância para o sistema de abastecimento e saneamento do município, com impactos diretos no trânsito da cidade. As ações incluem um reparo emergencial na rede de água no centro e obras de recuperação de erosão e manutenção do interceptor de esgoto na região da Avenida Francisco Pereira Lopes. A partir das 8 horas da manhã, a Rua Conde do Pinhal, aqui pertinho da rádio, ficará totalmente interditada no trecho que segue da Rua Dona Alexandrina, que também terá fechamento completo até a Rua 13 de Maio. O bloqueio será necessário para a execução de um reparo emergencial na rede de água, com previsão de conclusão por volta ali do meio-dia. O SAAI recomenda que motoristas busquem rotas alternativas e dirijam com cautela para evitar congestionamentos na região central. Também nesta sexta haverá interdição parcial na Avenida Francisco Pereira Lopes, entre a ponte da Rua Oscar Jensen e a rotatória do Cristo.
As atividades começam às 7h30, já vai começar agora, e devem seguir até às 16 horas, envolvendo serviços de recuperação de erosão às margens do córrego Monjolinho e manutenção no interceptor de esgoto. Em alguns momentos, segundo o SAI, será necessária a interdição total para a movimentação de máquinas e equipamentos. Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas. A autarquia reforça o pedido para que os condutores redobrem a atenção ao circular pelas áreas afetadas e priorizem rotas alternativas sempre que possível. Paulo, não tem como não comentar essa notícia, porque é o seguinte, vai ter intervenção, eles pedem para os motoristas pegarem rotas alternativas. Sabe qual seria a melhor alternativa sua, Sai? Fazer essas obras no domingo que tem menos gente circulando. Num dia que o comércio trabalha, numa sexta-feira, vocês vão fazer isso. É claro que vai ter transtorno, é claro que vai ter congestionamento. Pô, é complicado. Faça no domingo que não tem ninguém, ou no sábado depois do horário do comércio, o comércio feche. Ah, não dá pra aceitar isso, Sai. Precisa da obra? Precisa da obra. É necessário, porém, faz no domingo ou faz depois do horário do que o comércio feche. Ah, não dá pra ficar sem comentar. Eu sou obrigado a concordar com você, viu, Ivan? Eu acho que de fato, né, deveria colocar, né, em horários alternados, né? Horários alternados, até porque quem sofre é o povo com isso aí. Pois é, pô. Obras, né? O povo que acaba sendo o mais prejudicado aí é a própria população, né? Infelizmente não se percebe isso, né? Ou pelo menos não se tem vontade, né, de se perceber que a população é quem é a maior prejudicada nessa situação. 7h31, pode olhar aí, 7h31, e o auditório da Cúria Diocesana de São Carlos recebeu na noite desta semana um público seleto para um encontro inspirador sobre o tema Fé e Ciência, conduzido pelo físico e pesquisador professor Vanderlei Salvador Banhato, da USP de São Carlos. Filho da terra, Banhato encantou a plateia ao mostrar com clareza e sensibilidade que a busca científica e a vivência espiritual não são incompatíveis, mas complementares quando voltadas ao bem e à verdade. Durante a palestra, o professor relembrou sua trajetória e a surpreendente nomeação para a Pontifícia Academia das Ciências do Vaticano em 2012, instituição centenária que reúne alguns dos maiores cientistas do mundo, de diferentes crenças e nacionalidades. Criada em 1603, a academia é reconhecida por promover o diálogo entre fé e razão, convidando seus membros a desenvolver a ciência com propósito humanitário. Entre seus integrantes, mais de 30 foram laureados com o Prêmio Nobel, o que atesta a importância e o prestígio da entidade. Em suas palavras, Banhato destacou que hoje a academia contribui para aproximar a igreja do pensamento científico contemporâneo, favorecendo uma compreensão madura sobre temas como o Big Bang e a evolução das espécies, reconhecidos pelo Papa Francisco como compatíveis com a fé cristã. Ele ressaltou que a fé, quando iluminada pela razão, liberta o homem no obscurantismo e o conduz à esperança, citando ainda documentos papais como Fides et Ratio e de São João Paulo II, que afirma: a fé e a razão são como duas asas, com as quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Ao final, o professor foi aplaudido de pé pelo público, que o reverenciou não apenas por suas conquistas acadêmicas, mas por seu testemunho de fé autêntica e coerente com a ciência. Reconhecido internacionalmente por pesquisas inovadoras em biofotônica e tratamento do câncer, Banhato reafirma o nome de São Carlos como berço de grandes mentes e grandes valores humanos, inspirando novas gerações a acreditarem que ciência e espiritualidade caminham juntas em direção ao bem comum.
Muito bem, 7h33, pode olhar aí, 7h33, novembro e dezembro são meses decisivos para o comércio brasileiro, Paulo Melo, impulsionados pela combinação entre Black Friday e o pagamento do 13º salário e compras de Natal. Lojas físicas e plataformas digitais se preparam para um aumento expressivo no fluxo de clientes, criando o quê? Criando um ambiente de otimismo no setor. Apesar disso, especialistas reforçam que o momento também exige atenção, já que o endividamento das famílias permanece elevado e pode limitar parte do potencial de consumo. De acordo com o economista do Núcleo Econômico da CISC, Elton Casagrande, o mercado de trabalho mais aquecido contribui para uma massa salarial superior à dos anos anteriores, mesmo com crescimento moderado nos rendimentos. O número de pessoas empregadas aumentou. Isso amplia o volume total de renda circulando na economia. Mesmo que o rendimento médio não tenha crescido tanto, o efeito agregado é favorável às vendas. No entanto, ele alerta, Ivan, que o endividamento segue entre 73% e 78%, o que reduz a margem de compra, mesmo com a estabilidade da inadimplência. A presidente da CISC, Ivone Zanquim, destacou que o comércio local está fortemente mobilizado para a Black Friday, investindo em promoções, vitrines temáticas e presença digital. Segundo ela, a data é estratégica para atrair novos clientes e fidelizar consumidores, além de impulsionar as vendas antes do período natalino. Ivone ressalta ainda que, apesar do crescimento do comércio eletrônico, a experiência presencial continua determinante. Abre aspas, atendimento, acolhimento e vínculo com o cliente fazem toda a diferença, especialmente nas compras de Natal, fecha aspas. Mesmo com os desafios, o setor projeta um fim de ano positivo. Segmentos como vestuário, calçados eletrônicos, eletroeletrônicos e presentes devem concentrar grande parte da demanda. Ainda assim, para Elton Casagrande, a expectativa é de crescimento moderado. Ele diz: se o aumento de faturamento vai superar o do ano passado em termos reais, descontada a inflação, ainda é uma incógnita, conclui o economista. 7h36, pode olhar aí, 7h36, se você está com alguma dívida e quer colocar as contas em dia, gente, a oportunidade é agora. Olha só, a CISC está com uma campanha Quitou Zerou, que ajuda você a negociar seus débitos com condições especiais. E detalhe, limpar o seu nome. É uma chance real de resolver pendências, recuperar o crédito e recomeçar com tranquilidade. E o melhor de tudo, é feito de forma simples, segura e muito, muito rápida. Basta verificar se o seu débito pode ser pago dentro desta campanha. É só chamar o pessoal da CISC no WhatsApp. Anota o telefone aí, 16 997 10 0543, 997 100543, ou ir até a CISC na Rua General Osório, número 401, aqui no centro de São Carlos. A CISC abre a partir das 8 horas da manhã, gente. Não adie o seu recomeço. E esse pode ser o seu primeiro passo. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. É isso aí, Ivan. Vamos então aí para os recados. Eu quero mandar um abraço especial a Maria da Graça, Nenê, lá de Baté, Ivan. Todo dia ela ouve a gente, né? Apesar de não estar participando com a gente, mas está nos ouvindo. Então, a Maria da Graça, Nenê, um grande abraço para você, muito obrigado por estar sempre nos acompanhando aí, tá? Maria da Graça, Nenê, lá de Baté, muito bom dia. Quero mandar um bom dia também para minha mãe, a Cida Melo. Quem mais aqui, vamos lá, o Horácio Sanches com a gente, a Nilza Chiuzi, o Nicola, Dr. Guinter Miller, o Acenir Magalhães, Fábio Gomes, assessor, o secretário de governo da Prefeitura de Baté, um abraço, Paulo Pagé, a Deca, minha esposa Marli Magalhães, quem mais? A Gisele Vicenza, Roberto Adete, a Dani Tomasi, Valdir Robles, Coronel Cardial, Reginaldo Ferreira, Everaldo Trevisan, José Augusto Santana. Quem mais aqui? O Delém de Jesus, Magda 30, Paulo Gulo, Aline Sanches, o Beiço, o Fabinho lá de Baté, a Sueme, também o Jorginho, Samir Gardini, Ramon Melo, Paulo Russito, Cidinha lá do HU Fiscar, também a Andréia Rosa e a Cidaek. Bom dia a
todos e a todas. Muito bem, deixa eu mandar um bom dia especial, Paulo Melo, para todo o pessoal lá da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agronomia de São Carlos, porque na última terça-feira a EASC completou 53 anos de história. Então, parabéns aí a toda a direção da EASC, que faz um belo trabalho. Quem que é o presidente lá hoje, Ivan? O presidente hoje... É o Aguinaldo? Ele veio aqui, lembra? Aquele senhorzinho, né? De cabelo branco lá, né? Preciso lembrar o nome dele. Daqui a pouco eu pego aqui e te falo. Então, parabéns a toda a direção da EASC aqui de São Carlos, tá certo? A dona Sônia Maria, minha mãe, tá aqui desejando um bom dia a todos. O João Luiz, bom dia, equipe de jornalismo, que Deus abençoe. Obrigado, João, obrigado pelo carinho. Dona Cida Melo, quero agradecer todos que deu a ajuda para a Igreja Santo Antônio. Deus abençoe todos. Olha só que bacana. Obrigado, dona Cida Melo, um beijo pra senhora, viu? Luiz Carlos Modesto, bom dia. Ela já tinha falado bom dia, dona Cida, né? O Binho Monte também, bom dia. Doutor Armando Bertini, bom dia, bom fim de semana, meus amigos. Por favor, comunicar que estão usando o meu zap para pedir dinheiro. Dúvidas, ligar para mim, obrigado. Olha só. Para mim pode pedir, eu não tenho. Fica à vontade. Maurício Gomes, bom dia. Também a Viviane lá no Santa Angelina, muito bom dia. A dona Meire também conosco, a dona Ângela, também o Johnner Neri, doutor Johnner Neri nos ouvindo também, o Agenor Neto sempre junto conosco, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Ana Benedita Paula Rossi, bom dia. Laerte Rigo, presidente da IASC, Ivan. Muito bem, o seu Laerte. Piloto. Vamos lá, o Pazian nos mandou um bom dia, obrigado Pazian. Também temos o recado da Maria Amélia, vai falar. Bom dia, Maria Amélia. Bom dia. Que Deus abençoe a nossa família e todos nós. Tomando um cafezinho e muito ouvindo o melhor jornal de São Carlos. Daqui a pouco eu vou tomar o meu também. O Batista, bom dia, meus queridos amigos. Uma ótima sexta-feira com muita saúde para todos nós, não é, Batista? Quem mais aqui mandou? O Jorge mandou um áudio. Bom dia à equipe da Rádio São Carlos. Jorjão. Uma denúncia atrás ali da tapete de São Carlos. Passa ali o rio do Tijuco Preto, né? Ali é o sistema ali ali é conhecido como Parque das Minas, né? Sei. Que sobe ali do Militão de Lima para ir pro Jacobucci. Ali tem um emissário de esgoto. Já faz 20 dias que tá o emissário jogando esgoto direto no rio. É brincadeira, né? Jogando esgoto podre dentro do rio limpo, né? Da mina. Da água da mina que desce lá pro Tijuco Preto, tá? Atrás da fábrica de tapete ali da Aero, passou o rio ali, Tijuco Preto. Dá um alô aí, tá? O SAI, que daí se chama crime ambiental. Esgoto não se joga no rio. Esgoto tem de arrumar aquele emissário lá que sempre quebra, tá? Toda vez que chove tem de fazer um serviço de branco lá, né? Um serviço de branco. Fazer uns lastros lá de concreto, porque o rio tá desbarrancando, cada vez que chove desbarranca, né? Já caiu várias árvores ali naquele trecho, tá? Vê aí, equipe, dá um alô aí pro pessoal do SAI com urgência. Esgoto, natura dentro do rio do Tijuco Preto. Bom dia. Eu quero falar com o Derek. O Derek, você não tem um fiscal que passa, né, nos rios para ver se tá tudo em ordem, porque essa denúncia é gravíssima, né? É gravíssima, é um crime ambiental se de fato estiver acontecendo o que o Jorjão acabou de mencionar. Isso é grave, é um crime ambiental gravíssimo, né? Gravíssimo. Então eu quero chamar aqui a atenção do senhor Derek para pegar aí a sua equipe. Deveria ter já, né, funcionários responsáveis por estar fiscalizando esses rios, né, essas margens de rios aí, para saber se tá tudo em ordem. A denúncia do Jorjão, ela é grave, é esgoto in natura no rio, né? Então eu chamo a atenção do SAI para que
verifique esse problema em específico e que tenha uma equipe de fiscalização porque volta e meia alguém chega aqui e fala de questão de esgoto em rio, de esgoto em córrego. Então a gente precisa aí ter uma atenção, viu, Sai? Atenção redobrada, né? Sem contar os desperdícios de água que nós temos aí por toda a cidade. Pois é, e o fato também de que ele falou que água da mina, quer dizer, uma água pura. Então, uma água pura, isso é um crime, crime total contra a humanidade. Que crime. Bom, vamos lá, nós temos um áudio também aqui do Eduardo Barbeta. Bom dia, Paulo Melo. Bom dia, piloto. Bom dia, Ivan Valone. Bom dia. Tô de volta na área, hein? Fiquei afastado uns dias aí para o procedimento cirúrgico. Agora tô de volta aqui, hein? Estamos nós pro caminho de novo. Vamos ver como é que fica essa cidade. Pelo amor de Deus, hein? Eu queria saber se o Leão lá da educação é gatinho. Como é que é? Ele não atende as diretoras, ele não tem agenda? Que conversa é essa, rapaz? Você sabendo que você tá numa secretaria mais politizada que tem na cidade, política corre solta lá dentro, e você dá uma mancada dessa, ô Leão? Já começou a virar gato, até que eu falo. Esse negócio de advogado, essas coisas aí no meio de educação, acaba dando nisso. Porque quem manda não é ele, é os outros, e aí vira essa confusão. Ainda mais na secretaria politizada, né? Ô, Ivan Valone, e os resultados do final de semana? Bom dia, pessoal. Vamos que vamos. Palmeiras não vai golear porque não vai jogar. Não, claro que vai. Vai jogar? Vai, tem jogo atrasado, não tem? Ah, é verdade, tem um jogo atrasado. Palmeirense ruim, rapaz. Porque nem eu tava sabe pensando na seleção. O cara nem sabe quando o Palmeiras joga, gente. Mas com certeza vai ser 7-0, o Paulo Melo. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Aí, temos mais um Tem áudio. mais? Tem mais um áudio da Judite. Vamos lá. Bom dia, gente. Bom dia, querido. Bom dia muito abençoado. Pra você também. Jesus cubra todos vocês com o manto sagrado. Amém, amém. E um bom feriado. Pra você também. É Palmeiras e Santos. É, Palmeiras e Santos. Agora sim, vamos ao intervalo e voltamos já. Primeira página no ar. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve o supermercado da família feliz. O Sindispan e o Instituto Ateneu celebram um convênio com descontos especiais aos associados e dependentes, que oferece os cursos técnicos de enfermagem e radiologia e uma especialização técnica em radioterapia. Quer saber mais? Ligue 16 997 40 2169, 16 34 11 0269. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Seu gás acabou? Chame a Nova Sangás e a entrega é imediata. Os preços são reduzidos e vão te ajudar a economizar sem abrir mão da qualidade. A Nova Sangás tem uma ampla cobertura de entrega em toda São Carlos. Ligue já no 08.000 148240 ou faça o seu pedido também pelo WhatsApp 16 33 75 8101. Trabalhamos de segunda a sábado das 8 às 19 horas e aos feriados e domingos o plantão é das 8 às 13. Nova Sangás. Qualidade e preço baixo é aqui. A Santa Casa Clínicas está de casa nova, na rua 15 de novembro, número 921, anexo à Santa Casa de São Carlos. O local fica a poucos metros do prédio antigo. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em diversas especialidades. Realiza atendimentos particulares e convênios. Marque sua consulta pelo fone 16 3509 1200 ou pelo WhatsApp 16 993 23 6139. A rádio que te acompanha em todos os momentos. Agora tem aplicativo para todas as horas. Baixe nosso app São Carlos FM, disponível para Android e iOS. Ouça música, notícias e muito mais no seu celular. Baixe agora. App São Carlos FM. WhatsApp Primeira Página 3419-9462. Primeira Página no ar.
7h48. Pode olhar aí, 7h48. Vamos agora com as curiosidades do dia com Ronaldo Piloto. Vamos lá, o diabetes é conhecido pelo nome científico diabetes mellitus. É uma desordem hormonal causada por uma disfunção do pâncreas que deixa de produzir total ou parcialmente a insulina, o hormônio que controla o nível de glicose no sangue e sua entrada nas células. Há várias formas de diabetes, mas as mais comuns são as de tipo 1 e tipo 2. A de tipo 1, ou juvenil, afeta pacientes com menos de 30 anos e representa cerca de 10% dos casos. O diabetes de tipo 2 é a forma mais comum, representando 90% dos casos. Nesse tipo, ele se manifesta após os 40 anos de idade. A doença é transmitida geneticamente, mas são os hábitos de cada indivíduo que determinam quando ele se tornará diabético. Fatos históricos e jornalísticos: em 1921, faleceu a princesa Isabel, sucessora de Dom Pedro II, que assinou o decreto do fim da escravidão no Brasil. Em 1924, desapareceram no Mar do Norte Sacadura Cabral e Gago Coutinho, os primeiros a fazerem a travessia aérea do Atlântico Sul. E em 1999 faleceu Zequete, ou seja, José Flores de Jesus, compositor de sambas. Hoje também é o dia dos bandeirantes, o desejo de explorar o território brasileiro, a busca de pedras e metais preciosos, a preocupação do colonizador português em consolidar seu domínio e a vontade de arrebanhar mão de obra indígena para trabalhar nas lavouras resultaram em incursões pelo interior do país, feitas muitas vezes por milhares de homens, em viagens que duravam meses e até anos. Esses homens ficaram conhecidos como bandeirantes, os colonizadores responsáveis pelas expedições que resultaram na posse e conquista definitiva do Brasil. Também é o Dia Nacional da Alfabetização. Ninguém pode participar plenamente da cultura moderna sem dominar a língua escrita. Mas quase metade da humanidade se encontra nessa situação. A Unesco define o analfabeto como a pessoa que, à idade de 15 anos ou mais, é incapaz de entender o sentido global de um texto simples ou de escrever uma exposição breve de fatos da experiência diária. E, por fim, hoje é dia de São Serapião. Foi martirizado no Egito durante a perseguição do imperador Décio. O historiador Eusébio de Cesareia registra o seu martírio com as seguintes palavras: preso Serapião em sua casa, lhe foram infligidas cruéis torturas. Lhe desfizeram todas as juntas dos membros e o precipitaram do andar de cima da casa e ainda de cabeça para baixo. Essas foram as informações e curiosidades do dia. Vamos com notícias da região, vamos para a cidade de Baté, pois a prefeitura de lá publicou na quinta-feira o edital da dispensa eletrônica número 040/2025 para contratar uma empresa especializada em restauro e montagem da decoração natalina do município. Embora o procedimento seja legal e comum na administração pública, a decisão chamou a atenção por romper uma prática consolidada. Nas gestões anteriores, todo o trabalho da recuperação das peças, a instalação nas praças e avenidas era feito pela própria equipe de elétrica e manutenção, sem custos adicionais para o município. A mudança ocorre em um momento em que prefeituras de todo o país enfrentam restrições financeiras e reforçam políticas de contenção de gastos. Nesse cenário, a opção por terceirizar um serviço historicamente executado internamente levanta dúvidas sobre coerência administrativa, eficiência no uso de recursos públicos e justificativas técnicas para alteração do modelo de trabalho. Especialistas em gestão pública destacam que qualquer mudança desse tipo, sobretudo em serviços sazonais como a decoração natalina, exige transparência e explicações claras à população. De acordo com o edital, Paulo Melo, o processo licitatório na modalidade de menor preço por item abriu para envio de propostas nesta quinta-feira às 9 da manhã e seguirá até dia 19 de novembro às 14h15, quando será realizada a etapa de lances, a partir das 14h30. A contratação prevê que a empresa vencedora restaure
e instale as peças natalinas já pertencentes ao município, materiais que até o ano passado eram reparados e montados pela equipe própria da prefeitura, considerada experiente e tecnicamente capacitada para a função. Com a divulgação da dispensa, moradores agora aguardam um posicionamento oficial da administração sobre os motivos que levaram à terceirização, os custos envolvidos e o status da equipe interna que tradicionalmente realizava o trabalho. Para um município de porte médio, orçamento limitado como Ibaté, mudanças aparentemente simples podem representar impactos significativos no caixa, sobretudo quando contrastam com práticas consolidadas em gestões anteriores. Paulo Melo, como que já estão instalando, né? Fazendo a instalação lá nas praças e o edital sai depois? Primeira pergunta que faço. Segunda pergunta que faço é: se tava dando certo, o pessoal da prefeitura não é mandado embora, é servidor de carreira. Se tava dando certo, por que lançou esse edital? Se o pessoal tá lá para fazer a manutenção gratuitamente, Paulo Melo? Ivan, mas o negócio tá pior. Por quê? Porque assim, eu fiz essa matéria ontem e soltei no meu site. Certo. E um dos eletricistas da prefeitura disse que ele está montando. Ué? Se ele está montando, pra quê? E aqui eu quero deixar claro, Ivan, a equipe de elétrica da prefeitura é fenomenal. Então. Né? Daniel, Ditinho, o Leandro, toda a equipe é excelente. Eles dão conta sim do serviço e sempre fizeram. Sempre fizeram. Exatamente. Né? Então o que acontece? Soltamos a matéria ontem e qual não foi a surpresa que eles falaram que eles estão instalando. Ué? Aí eu não entendi. Peraí, então por que tem um processo licitatório, uma dispensa de licitação para contratar um serviço que já está sendo feito? Já está sendo feito. Pois é. Causa no mínimo uma estranheza. Sem falar que dizem que não tem dinheiro a prefeitura, e como é que vai pagar isso? Causa no mínimo uma estranheza. Aí, Ivan, pelo que eu pude apurar, né? O valor aí do processo é R$62 mil. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Entendeu? Que poderia se economizar. Aliás, foi economizado nas gestões passadas. Me mandaram até aqui, Ivan, vou tentar achar, mas o valor é esse, R$62.489. Tá aqui o valor. Tá aqui o valor, ó. Licitações, contratação direta, número 40. Eu acho. Município de Ibaté, contratação de empresa especializada para restauração e montagem de peças decorativas natalinas pertencentes ao acervo do município de Ibaté, R$62.489. Eu acho que a prefeitura tem que vir a público e explicar isso para a população. Falar que a elétrica da prefeitura não tem capacidade para fazer, não é verdade, porque sempre fizeram. E aliás, repito, são excelentes profissionais. Sempre fizeram com o Parrela, né? E assim, Ivan, não tem muita coisa para fazer. É uma soldinha, uma pintura, é uma luz de LED que queima, você vai lá e troca. É uma mangueira de LED que queimou, você troca ela, sabe? Eu não tô entendendo até agora o porquê dessa licitação e ainda dispensa. Ainda dispensa. Só que eu vou falar para você, eu recebi uma informação que eu vou checar se vai acontecer. Estou de olho, bem de olho aberto. E passaram uma informação ontem à noite. Olha, Paulo, esse processo aí é por causa disso, disso e disso. Eu vou procurar saber e tô bem alerta. Se realmente proceder, eu vou denunciar no Ministério Público. Eu vou denunciar. Eu sou cidadão de Ibaté. Então você tem o direito, claro. E não adianta lá o povo ficar comentando: o Paulo Melo faz isso aí porque ele trabalhava com o prefeito. Gente, vocês precisam saber que eu deixei o meu cargo de chefe de gabinete da prefeitura de Ibaté 1 ano antes de terminar o mandato do Zé Parrela. Eu não queria mais ficar em prefeitura. Eu saí fora. Entendeu, Ivan? Sim. Aí o cara tá falando. Gente, vocês têm que deixar de ser besta. Olha o Diário Oficial e veja o que tá saindo. Porque é o dinheiro de vocês. As publicações que estão saindo lá. Pois é. Né?
Parem de passar pano. Parem de puxar o saco, gente. É dinheiro do povo. Exatamente. Que vai pro ralo, Ivan. Que vai literalmente pro ralo. Entendeu ou não? Exatamente. Aí fica lá, porque o Paulo Melo. Desculpa isso aí. Jesus, vocês querem puxar o saco, vocês puxam. Entendeu? Puxa, fica à vontade. Só que o processo existe, gente. Tá lá no portal da prefeitura. Foi publicado no Diário Oficial, né? Pra que eu ia inventar uma matéria dessa? Eu seria processado. Claro. No mínimo. Claro. Entendeu, Ivan? Exatamente. Não, tá lá, existe a dispensa de licitação. Existe. E o valor que me passaram é esse. Porque o valor também lá no diário não é claro, viu, Ivan? Entendi. Não tá claro o valor. Entendi. Mas aí me passaram, é mais de 62 mil reais, o valor que eu falei agora. Então, assim, Ivan, eu pergunto qual a necessidade. E a prefeitura tem que responder. Qual a necessidade de se gastar um valor desse? Não é a resposta para nós, né, Paulo? Ivan, é pra população. eu concordo. A gestão anterior gastava também com a programação. Tem lá os cantores que vão se apresentar, né? Tudo tem gasto, Ivan. Claro. Mas esses 60 mil. Os enfeites, né? Os enfeites, o Parrela comprou uma caixa nova, comprou uma carruagem. Aumentou, acho que né? 2 ou 3 anos atrás, né? Tudo bem. Agora, você vai pagar para dar manutenção numa situação que já é sua. E que já tem, não tem cabimento. Entendeu ou não? E tem lá, não adianta querer falar, mas os caras não sempre deram conta, Ivan. Nós temos lá o Daniel Eletricista, ele é sensacional no que ele faz. Você não imagina o que ele faz, aquele. Com cuidado, com carinho. Daniel Caviccioli, que é meu amigo. Você não imagina a cabeça daquele cara, ele tem umas ideias fenomenal. Monta arco, escreve Feliz Natal, boas festas, sabe? Faz chover, Ivan. Sim. Agora não consegue soldar um ferrinho quebrado? 60 mil pra isso. Mais de 62 mil reais. Uma solda você vai pagar o quê? 2 conto? 3 conto? É isso. Ô, gente. E esses 60 mil poderia gastar com isso que você falou, com a programação da festa. Ô, Ivan, eu não tô dizendo que não tem que fazer. Eu só acho que não há necessidade de gasto nessa situação. Como eu também não vi necessidade de gastar 120 mil reais numa cantora gospel. Exato, que não foi muita gente, inclusive. Que não encheu 2 igrejas, não encheria 2 igrejas. Tudo bem, eu não tô falando que não tem que ter, gente. Tô falando que poderia se gastar menos. Sim. Ou gasta mais, então, trouxesse lá um artista conhecido por todo mundo, ia lotar. Como nós levamos lá, o Regis Danese. Sim, entendeu? Lotou. Eu estive lá. A moça lá do Diante do Trono, Ana Paula Valadão, né? Que é um valor, se você for analisar, um pouco mais alto, só que é nome comercial do meio gospel, que agrada a todos, entendeu? Sim, é verdade. E o pior, Ivan, qual não foi minha surpresa? Quando eu recebi a informação que São Paulo, capital, mesmo show pagou 60. Olha lá. E aí? E cadê uma explicação? Tem uma explicação? Entendeu? E ninguém deu fala nota, nada. Ninguém falou nada. Você entendeu ou não? Então, assim, gente, povo de Baté, pra começar, gente, eu quero falar um negócio pra vocês. Eu não tenho mais vontade de trabalhar em prefeitura, né? Não tenho mais vontade. Tenho, né? Eu tô bem aqui na rádio, gosto desse meu trabalho, né? Tô me virando com o meu site, tem minhas coisas, eu me viro, eu pulo cedo da cama, eu não sou vagabundo. Sim. Entendeu? Eu pulo cedo da cama, eu leio uns recados lá que chateia a gente, sabe? Mas é gente que não conhece, não tá comigo no dia a dia. Eu pulo 4h30, 5 horas da cama, eu tô em pé, Ivan. Sim. E eu trabalho o dia inteiro. Não tem preguiça, você entendeu? Sim. Tem uma coisa que eu herdei do meu pai, é isso aí, é não ter preguiça e ser trabalhador, você entendeu? E assim, o povo de Baté precisa se alertar e prestar atenção no que está acontecendo, gente. Eu vou dar mais uma informação, eu não ia dar, mas vou dar.
Em 11 meses. Atenção, Ibaté. Vocês acham que aqui é tonto, que é um bobo? Em 11 meses, a atual administração gastou 9 milhões a mais do que 11 meses do último ano do prefeito Zé Parrella. 9 milhões. É dinheiro, hein? E sabe quanto ele arrecadou a mais? Quanto? 400 mil reais. R$1.000. Tá? Então, aqui não tem bobo não, gente. Não tem bobo não. Que coisa, hein? Né? Muita grana, hein? São 9 milhões a mais, Ivan. Entra aí agora no portal da transparência e vê. Pra quem disse que não tem dinheiro. Entra aí agora e vê. São 9 milhões em 11 meses, gastos a mais no orçamento, Ivan. Só se colocar errado lá. Só se publicar errado. Só se publicar errado. Sim. Porque eu fiz o levantamento, eu vi. Eu vi lá o que foi de gasto. Se o pessoal da prefeitura colocou errado, não é minha culpa. Tá lá e eu printei. Claro, tá certo. Eu printei. Então, gente, 9 milhões a mais de gasto, Ivan, em 11 meses. E lembrando que o ano passado foi o último ano, era ano eleitoral. Que ele poderia ir, entre aspas. Que entre aspas se gasta mais. Eu não fiz esse levantamento dos anos anteriores do Zé Parrella, eu vou fazer. Entendeu? Mas hoje nós temos uma prefeitura que gastou 9 milhões a mais. Sem ter dinheiro. A mais. E arrecadou só 400 9 milhões a mais. Quer ver, Ivan? Eu vou tentar achar aqui, ó. E Paulo? Eu gosto de provar o que eu falo. Tá aqui, ó, Ivan. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Exercício de 2005, receitas acumuladas. Ah, não, aqui foi o que arrecadou. Deixa eu ver, pegar o gasto aqui, ó. Aqui foi o que arrecadou, Ivan, ó. 2004, despesas por órgão. Anote aí. 120 milhões, 2024, que era o prefeito Parrella. Zé Parrella. 120 milhões 549.206,97 o período, Ivan, de 1 de janeiro de 2024 a dia 12 de novembro de 2024. Vamos lá. 2025, 1 de janeiro de 2025 a 12 de novembro de 2025. 120 milhões eu falei, né? Você lembra, né? Lembro. Olha o valor agora, Ivan. 129 milhões 901.519,36 centavos. Puxa vida. São 9 milhões a mais em gastos. E não adianta falar que é inflação, que é não sei o que. Não, é cargo de confiança de monte. Que muitos ali estão mais perdidos do que os cargos de confiança do prefeito Neto Donato. Estão mais perdidos, né? Que seguem tiroteio. Entendeu? Então, assim, daqui a pouco, Ivan, o prefeito Ronaldo, se não tomar cuidado, não vai conseguir pagar salário. E não vai aprovar as contas desse jeito, hein? Entendeu? Não, aí das contas nós temos que esperar vir o Tribunal de Contas, né? Eu não vou falar isso. Mas o que eu tô. Fica esperto. São números, tá aqui, eu acabei de passar pra vocês. Sim. Parrella em 11 meses no ano passado, 120 milhões. O Ronaldo nesse ano, 129 milhões. Sim. Precisa mostrar onde foi esses 9 milhões a mais, né? É salário de cargo de confiança, Ivan. De secretário. Eram 4 secretários, hoje tem 13. Puxa vida. 13. Puxa vida. Né? Agora vamos ver que ele aprovou a reforma aí, né? Que ele fez a reforma administrativa e nós temos que sim, né? Dar aí o voto de confiança para ver se esse valor vai baixar. Sim. Só que eu não vi ninguém sendo mandado embora até agora. Ninguém foi mandado embora. Entendeu? Ninguém foi mandado embora. Os salários continuam do mesmo jeito, ninguém foi demitido. E então, o que fazer com essa reforma nova que não foi aplicada então até agora? Vamos ver, vamos acompanhar. Muito bem, vamos acompanhar. Giro policial. Na tarde desta quinta-feira, dia 13, a Polícia Militar foi acionada para conter um homem em surto que portava uma faca na rua Joaquim Roda, na cidade de Iracema, em São Carlos.
Segundo testemunhas, a situação causou pânico entre os pedestres que passavam pelo local. A equipe policial conseguiu contê-lo com segurança e acionou o SAMU para prestar atendimento médico. Não há informações de feridos e a ocorrência foi registrada pela Polícia Militar para providências. E a Polícia Civil do Estado de São Paulo prendeu 5 pessoas suspeitas de integrar quadrilha que aplicava o golpe do chupa-cabra. Crimes cometidos por meio de fraude em caixas eletrônicos. As principais vítimas do grupo eram idosos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, as investigações começaram após uma ocorrência registrada em setembro do ano passado, na cidade de Palmital, aqui no interior de Paulista. Durante a investigação, foi identificado um grupo criminoso composto por 7 pessoas responsável por aplicar o golpe em agências bancárias de Adamantina, Cândido Mota, Junqueirópolis, Martinópolis, Ourinhos, Palmital, Pirajuí e Presidente Prudente, todos aqui no interior de São Paulo. A equipe atuava alterando terminais eletrônicos com um dispositivo que retinham cartões. Enquanto o cartão permanecia preso, as vítimas eram induzidas a ligar para falsas centrais de atendimento, onde forneciam senhas aos criminosos. Até o momento foram identificadas, Paulo Melo, 8 vítimas, com prejuízo estimado em R$48 mil. Na capital paulista, são cumpridos 7 mandatos de prisão e 8 de busca e 8 endereços. A operação contou com o apoio de 8 equipes do DEINTER 8 e 8 do Departamento de Polícia Judiciária da capital, totalizando 64 policiais civis e 16 viaturas. Até amanhã desta sexta-feira, 5 prisões foram efetivadas. E apreendidos dispositivos eletrônicos, máquinas de cartão, chips de telefonia e a quantia de R$2,4 mil. Agora 8h10, intervalo, a gente volta já com Torpedos. Primeira página no ar. Jornalismo dinâmico. Tudo sobre São Carlos e região. Integrando informação, credibilidade e imparcialidade. Primeira página no ar. São Carlos FM 107.9. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve o supermercado da família feliz. O Sindispan e o Instituto Ateneu celebram um convênio com descontos especiais aos associados e dependentes, que oferece os cursos técnicos de enfermagem e radiologia e uma especialização técnica em radioterapia. Quer saber mais? Ligue 16 997 40 2169, 16 34 11 0269. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Nova Sangás. Qualidade e preço baixo é aqui. Ligue agora. 08.014-8240. Conte com a Nova Sangás. Segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Feriados e domingos, o plantão é das 8 às 13 horas. Nova Sangás. Quando precisar, já sabe. Ligue 08.014-8240. A entrega é rápida, com garantia de qualidade e o menor preço da região. Nova Sangás. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em 26 especialidades. Tudo isso com profissionais experientes e especialistas em suas áreas. Realiza atendimentos particulares e por meio de convênios. Marque sua consulta pelo fone 163509-1200 ou pelo WhatsApp 16993236139. Santa Casa Clínicas. Aqui você cuida da sua saúde e ajuda a manter os serviços da Santa Casa de São Carlos. Siga Santa Casa Clínicas nas redes sociais. Está precisando de caçamba? A Brasil Caçambas tem a solução. Atendemos com eficiência, transparência e agilidade, oferecendo caçambas de 3, 4 e 5 metros para sua obra ou reforma. Brasil Caçambas, atendendo você com o melhor preço e a eficiência que você precisa. Solicite já a sua pelo telefone e WhatsApp 16 33 75 15 15. Brasil Caçambas, rapidez e qualidade no descarte de entulho.
Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. Mande a sua mensagem de áudio ou texto para o nosso WhatsApp 3419-9462. Primeira página no ar. É hora da Coluna Torpedos, trazendo as polêmicas e tudo o que acontece em São Carlos e região. 8h14. Pode olhar aí, 8h14. Vamos agora com a coluna Torpedos do Jornal Primeira Página. Aliás, acesse o site jornalpp.com.br e fique muito bem informado. Turismo em modo TCC. Leandro Severo foi ao Primeira Página no ar e deu uma aula tão completa que parecia defesa de mestrado. Falou de gastronomia, turismo, MIT, universidades, observatórios. Só faltou entregar a apostila na saída do estúdio. São Carlos virou oficialmente o destino onde até o turista precisa de currículo Lattes. Virada gastronômica. Segundo o secretário, a virada gastronômica serviu para ensinar boas práticas aos bares e restaurantes. A Brasel treinou equipes, melhorou cardápios e até ajudou na precificação. Agora, a expectativa é que o atendimento tenha evoluído ao ponto de ninguém mais ouvir "acabou" quando pedir a sobremesa da foto do Instagram. Caminho da fé e da economia. Severo destacou que mais de 35 mil peregrinos cruzam o trecho da Catedral à Babilônia todo ano. A coluna só quer saber o seguinte: com tanta gente passando, por que ninguém pensou em montar uma barraquinha de água de coco no meio do caminho? Turismo é isso, minha gente. Experiência com empreendedorismo. Turismo 60+. O secretário celebrou o avanço do turismo para o público 60+, que busca música, teatro e programas tranquilos. Ou seja, enquanto a Tusca segue movimentando a juventude com energia nuclear, o pessoal da terceira idade lota concertos, aprecia o coral da OSESP e ainda sai dizendo que São Carlos está ficando chique. Teatro agora funciona até em dia nublado. Após a reforma no palco, o telhado, nas calhas e nos banheiros, e claro, no acordo coletivo, o Teatro Municipal agora pode funcionar de segunda a segunda, com 95% da programação gratuita. A dúvida é só uma: será que o público vai acostumar ou vai pensar que é pegadinha de começo de mês? Audiência pública com gosto de água na boca. Câmara discutiu a possível adesão ao Universaliza SP. E o clima foi tão tenso que até a água servida na mesa parecia observar a conversa. Privatiza, terceiriza, consorcia, cada um defendendo sua fórmula. No fim, ficou claro: em São Carlos, até o debate sobre água vem com espuma. Estudos, planilhas e um calma, gente, do SAI. O presidente do SAI, Derek Contra, explicou que os técnicos do programa só coletaram dados, nada de tomada de decisão ainda. E reforçou: privatização só se for para melhorar o serviço. Traduzindo o Tecnocrates: por enquanto, está tudo em análise. O povo do SAI já está em oração. Até passageiro fantasma apareceu. Simulado de acidente aeronáutico no aeroporto de São Carlos foi tão realista que dizem que até quem passava de carro na rodovia desacelerou para ver o que estava acontecendo. Figurantes se jogaram no papel, ambulâncias correram, autoridades acompanharam, só faltou a pipoca para o público que apareceu achando que era a gravação da série de Netflix. Briefing final. Depois do treinamento, autoridades, médicos, gestores e especialistas se reuniram para avaliar o exercício. Tanta gente importante no mesmo auditório que, se fosse evento internacional, teria até tradução simultânea. Resultado oficial: tudo satisfatório. Resultado extraoficial: ninguém quer estar
testar isso de verdade. Natal terceirizado. A Prefeitura de Ibaté abriu edital para contratar empresa que vai montar a decoração natalina. O serviço que até ontem era feito pela equipe interna. Parece que este ano Papai Noel trocou o trenó por dispensa de licitação. Só falta agora terceirizar também o Feliz Natal. Momento de contenção, só que não. Enquanto prefeituras apertam os cintos, Ibaté decidiu abrir a carteira para algo que sempre fez de graça com a equipe própria. Terceirização em época de economia é o famoso faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E o contribuinte, claro, esperando o presente ou a conta. E a equipe da elétrica? A dúvida que ecoa pela cidade é simples. O que aconteceu com o pessoal que sempre deu a manutenção e montou tudo? Esqueceram como faz? Até agora nenhuma resposta oficial. Só se sabe que pela primeira vez as luzes de Natal vão acender com a ajuda de empresa contratada e não da chave inglesa da praça. Show caro, fé mais cara ainda. Lembrando que não faz muito tempo o prefeito de Ibaté, Ronaldo Venturi, do PSD, autorizou um cachê de R$120 mil para uma cantora gospel que havia cobrado pouco mais de 60 mil lá na capital paulista. Tudo bem que Ibaté é especial, mas pagar o dobro? Variedade de preço até existe. Agora, diferença celestial assim, nem o anjo da contabilidade explica. Estranho? No mínimo, parece milagre ao contrário. Giro Esportivo, no Primeira Página, no ar. 8h20, 8h20. Vitor Roque nega que postagem tinha cunho homofóbico. As informações, quem traz é o jornalista Alain Barbosa. Ser visto por Carlo Ancelotti convocado para a seleção brasileira já é motivo de comemoração por jogadores. Agora, manter-se na lista até a Copa do Mundo depende do desempenho dos atletas nos clubes e na própria seleção. O que os 26 jogadores em preparação para os 2 próximos amistosos da seleção estão tendo. Experiente, o lateral esquerdo Alexandro do Flamengo avaliou em entrevista coletiva nesta quinta-feira que a disputa por posição eleva a qualidade do elenco. Todos os jogadores que estão aqui querem somar minutos, querem dizer pro treinador: ei, estou aqui, quero muito essa vaga, e que é normal. Eu acho que essa disputa de posição faz bem para a seleção brasileira, porque todos os jogadores que vêm aqui deixam o seu máximo, então isso cada vez mais eleva a qualidade do grupo. O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, também participou da entrevista coletiva e pregou respeito na luta por espaço na seleção, mas também teve de responder sobre postagem dele em uma rede social, logo após vitória do Palestra sobre o São Paulo por 3-2 em 5 de outubro. Ele colocou a imagem de um tigre mordendo o pescoço de um veado. Vitor Roque disse não temer suspensão pelo STJD. Não, a cabeça tá tranquila. Acho que não vejo pra uma suspensão, que nem eu vejo muitos falando. Uma conversa educativa aí, eu acho que já é válida. Mas também queria falar que não foi nada por esse lado que muitos estão falando, por homofobia, nada. Foi só uma brincadeira ali, que na hora postei, isso é maldade, mas estão levando pra outro lado já, e quem achar isso, peço desculpa já de antemão. E não temos ser não, porque eu acho que os advogados do Palmeiras já estão trabalhando também, e espero continuar ajudando o Palmeiras da melhor forma possível. O julgamento de Vitor Roque na Justiça Desportiva está marcado para a próxima segunda-feira. Antes disso, ele tem compromisso pela seleção brasileira em jogo contra Senegal, sábado, 13h. No Primeira Página no ar. Primeira Página no ar. Entrevista do dia. Oito horas e 22 minutos. Pode olhar aí, 8h22, nos 85 anos da São Carlos FM. Nós temos a honra de trazer hoje o físico, pesquisador e professor, doutor Vanderlei Salvador Banhato. Bom dia, professor. Bom dia a todos ouvintes, né? E a vocês aqui fazendo esse trabalho de divulgação
fantástico, né? O prazer é todo nosso trazê-lo aqui e a gente às vezes fica até perdido. O que nós vamos perguntar a um homem de excelência como o professor Dr. Vanderlei Banhato, né, Paulo Melo? Exatamente, né? Reconhecido no mundo inteiro, um dos maiores físicos do Brasil, não é? E aí eu começo, claro que eu começo com a pergunta... Quem que é o Vanderlei Banhato? Muitos conhecem, mas tem ainda quem não. Quem é Vanderlei Banhato? Bom, eu sou são carlense, cidadão comum aqui da cidade de São Carlos, nascido na famosa Geminiano Costa, Baixada do Mercadão. Olha só. A minha família, os meus bisavós, né, já vieram com os avós da Itália, então sou descendente dos italianos. E cresci aqui em São Carlos, estudei em escolas como Eugênio Franco, o meu curso primário, né, na época. Depois eu estudei no Álvaro Guião, no Ilídia Benetti, depois que naquela época nós tínhamos primário, ginásio e depois colegial. Uhum. Então, primário Eugênio Franco, ginásio Ilídia Benetti, colegial Álvaro Guião. Que legal. E daí entrei na USP, na UFSCar, fiz um curso de engenharia, fiz um curso de física junto e optei por ficar mais com a física, mas atuo muito como muitas das coisas que eu faço, eu uso meu conhecimento de engenharia de materiais e estou aqui batalhando como todo mundo, né? A excelência, ela não existe, né? O que existe é uma excelente dedicação ao trabalho, é assim que a gente tem que dizer. A capacidade das pessoas não vem no que elas podem fazer, vem no que elas fazem. Que legal. Não é? Todo mundo tem capacidade. O que é o diferencial entre as pessoas? Aqueles que fazem a sua dedicação e fazem acontecer. Então, não é uma questão de capacidade intelectual, é uma questão de dedicação. Sempre, né, professor? Sempre, isso. Professor, quando a família veio da Itália, todo papai faz a mesma coisa, eu tenho certeza que o do senhor fez. Filho, o que você vai ser quando crescer? O senhor falava que ia ser engenheiro, físico ou não? Meu pai, ele tinha uma cromeação, né? Aliás, era a única da região. E os meus tios tinham a peixaria no mercado. Então, a família toda é a mesma, a família Banhato, né? Claro que os pais sempre ficam apreensivos com o que os filhos vão fazer. Só que nós estamos falando em uma época onde o Brasil tinha muita perspectiva. Sim. Entendeu? Perspectiva significa que você não necessariamente vai ser eternamente o que você nasceu. Né? Só para dar um contrabalanço, quando a gente perde a perspectiva, nós temos poucas condições de sair da situação que a gente nasce. Meu pai era operário, trabalhava no Pereira Lopes, né? Aí depois montou a sua cromeação. Claro que a preocupação dele era que a gente estudasse, um pouco diferente de hoje, e mesmo com uma renda limitada, ele conseguiu estudar todos os filhos. Que legal. Né? Nós estamos falando de uma época onde filho de operário poderia ser doutor. E muitos médicos da cidade, de nomes aí que a gente não vai mencionar, mas eram pessoas que vinham de famílias simples e que os filhos conseguiram. Então era uma época de muita perspectiva. Hoje eu acho que nós temos uma restrição social maior, né? É uma coisa a se resolver. Nós temos que educar. E primeiro, o ensino público era a excelência do ensino. Então todos nós tínhamos o melhor. É verdade. Não é? É verdade. E é claro, as escolas privadas tinham também sua qualidade, mas a maioria das pessoas tinham condição de estudar nas escolas públicas e ter uma formação adequada para chegar aonde quer que ele tivesse ambição de chegar. Então, isso é uma coisa que nós temos que resgatar, né? Sim. As pessoas não têm que só desviarem da sua rota de desejo profissional. Nós temos que recuperar essa perspectiva, né, que nós tínhamos em todas as classes sociais. Professor, o senhor é membro da Pontifícia Academia de Ciências, uma instituição que reúne alguns dos maiores cientistas do mundo. O que significa na prática participar desse seleto grupo?
Bom, a Academia do Vaticano é a academia mais antiga do mundo, né? Foi fundado por Galileu Galilei, todo mundo já ouviu falar esse nome, não é? É verdade. E tem muitos premiados com o Nobel. E o que se discute é o seguinte, quer dizer, nós fazemos ciência, discutimos muito ciência lá, mas a gente tenta olhar como que a ciência que a gente faz consegue resolver desafios mundiais, né? Uhum. Os desafios mundiais, desafios globais, eles precisam de ciência, né? Clima, saúde, comunicação, tudo isso precisa de tecnologias, precisa de desenvolvimento científico, né? Os desafios com as doenças, imagine, primeiro nós tratávamos bem as infecções, hoje elas não respondem ao antibiótico. Esse é um grande desafio. Temos que lembrar que o pessoal está dizendo que até 2050, que parece que está tão longe, nós vamos estar perdendo pelo menos uma centena de milhões de pessoas com infecções que os antibióticos não podem resolver. Caramba. Esse é um problema. Isso é a pandemia, não é? A Covid foi fácil. Sim. Comparado com um problema desse tipo. E aí a academia realmente se coloca. Transplante de órgãos. Como que a ciência tem que se conjugar com a ética humana. Quando eu falo em ética humana, eu estou dizendo o comportamento coletivo que o homem perdeu um pouco, mas tem que resgatar, porque o que diferencia o homem de outras espécies é que ele tem o raciocínio, ele pode se organizar socialmente, né? Passarinhos, formigas, abelhas, tudo isso se organizam socialmente, mas de uma forma sempre primitiva. Nós é que podemos interferir, e temos feito para o bem e para o mal em tudo que nos rodeia. Então a academia está preocupada com isso. A academia está preocupada como que a ciência, e normalmente convidados da academia é o gestor da WHO, que é a World Health Organization, é o CEO da Google, entende? Outro dia teve uma discussão sobre inteligência artificial. Que eu ia perguntar para o senhor. Isso. Então, é isso que a academia faz. Né? É uma reunião sempre muito forte, muito poderosa, porque ela não fica só na opinião de cada cientista. Ela tenta chegar na sociedade, né? E outra coisa que nós estamos muito preocupados na academia é a realidade econômica. Não adianta você pôr tecnologia à disposição dos desafios se elas não estão conjugadas com a realidade econômica. Sim. Câncer, por exemplo, que é uma área que eu trabalho, né, com desenvolvimento de tecnologias, nós nunca soubemos tão bem quanto tratar o câncer. O que ocorre é que nunca as tecnologias foram tão proibitivas, né? Nós nunca disponibilizamos as nossas tecnologias a tão poucas pessoas. E não precisa ir longe, né, professor? Você pega o carro elétrico hoje. Poucas pessoas têm condições financeiras de ter acesso ao carro elétrico. Exato. Então tudo tem que ter uma realidade econômica para a gente mudar a sociedade e enfrentar os chamados grandes desafios, que são muitos. Nós temos que tornar possível e acessível as tecnologias. Agora, Ivan, agora eu tenho uma curiosidade. Estando essa academia lá no Vaticano, onde a religiosidade, né, ferve, é poderosíssima, né, a questão do catolicismo principalmente, como é que é essa relação entre a ciência e a fé? Como é que se trabalha isso? Bom, veja, a academia tem hoje quase 70 membros, poucos são católicos, tem muitos cristãos, mas poucos são católicos, muito Olha poucos. Só. Né? Menos de 5% são católicos. Que coisa. Então você vê, é eu e mais dois. Eu e mais dois. Caramba, e isso não é um empecilho, né? Stephen Hawking, o cientista inglês, era membro da academia. Eu tive o prazer só que ele não tinha conversa, porque a máquina que conversava por ele, mas ele sempre começava a palestra dele dizendo que Deus não é um conceito necessário, dentro do Vaticano. Puxa vida. E todo mundo respeita. O interessante é que a igreja, ela respeita determinadas, talvez no passado ela era um pouco menos tolerante, hoje não. Ela respeita a opinião das pessoas e da ciência, e tem adotado muita coisa. Então não é o problema
Olha, a religião, ela é algo necessário para o ser humano, não só pelo fato de eu ser católico, cristão. Ela é necessária porque ela tenta trazer o conceito de Deus. É um conceito que tira a gente da individualidade e coloca a gente no coletivo. Outro dia mesmo eu dei uma apresentação para os seminaristas, onde eu falei que, na minha visão, o que se diz como regras ou mandamentos da igreja visa o homem, visa torná-lo um pouco mais próximo dos seus pares, da sua coletividade. E a ciência? A ciência é o contrário. A ciência tenta entender como que o universo funciona. A gente não sabe o porquê. Todo mundo acha que nós estamos querendo descobrir o porquê. Não, nós descobrimos leis básicas. Nós não sabemos por que é assim, mas nós sabemos que é assim. E aí nós criamos as leis básicas da ciência, que com elas, que cabe nas minhas duas mãos, as leis mais fundamentais, tudo pode ser resumido em cima desses conceitos básicos. Então você vê, eles são complementares, eles não são antagônicos. Tá entendendo? Sim. Então não tem que ter conflito. A gente tem que lembrar o seguinte: a ignorância humana é a única coisa que não tem limite. A inteligência tem, a ignorância não. E as pessoas criam um conflito para se defender de alguma coisa, não é? Imagine um conceito de religião e a gente usa a religião para guerra. Imagine o conceito de religião e a gente usa a religião para segregação. Não pode, né? Então aí está errado. A religião é para introduzir nas pessoas esse conceito que vai além do que a gente observa no dia a dia. Ele vem para dizer o seguinte: não dá para viver sozinho. O ser humano evoluiu ao ponto que ele é, de viver em comunidade, né? E você tem que realmente entender que há momentos que você tem que abrir mão do seu individual para dividir com o coletivo. O professor Banhato. Isso é, de maneira resumida, um pouco da religião. E, obviamente, o bom senso está tanto na ciência quanto na religião. Eu concordo com o Steven e também concordo com o senhor, e acho que os dois pontos de vista são complementares. Por quê? O senhor parte da filosofia ulterior, a causa primeira de tudo. Aí é quem fez. Então o senhor tem a sua crença em Deus. E ele não, ele parte da causa, aliás, a última causa, ele parte das causas primeiras, ou seja, cientificamente, realmente, para explicar, por exemplo, o mundo virtual de videogame, você não precisa pressupor que exista um criador que tenha feito os códigos. Você vai puxando código por código e vai explicando através desta linguagem, não é? Decifrando por que acontece isso no mundo virtual e por que acontece aquilo, tudo através de códigos, porque você está partindo só das causas primeiras. Agora o senhor já vai para algo que são as causas últimas, ou seja, e ele parte apenas como foi feito, e como foi feito sempre vai ter explicação. A ciência é o como, né? A ciência a ciência não diz o porquê, ela diz como as coisas andam. Então, nesse sentido, sim, mas o Steve Hawkins, ele era uma pessoa, ele era ateu, ele fazia questão, mas nem por isso ele deixou de ser contemplado com a maior premiação de um cientista no Vaticano, né? Que é a medalha Pio. E então a igreja, ela dá um exemplo que nós temos que respeitar o que as pessoas são, não o que a gente gostaria que elas fossem. É verdade. Peço licença, senhor, um minuto, que eu estou com o Valdir da Nova Sangás na linha. Valdir, bom dia. Bom dia, meu querido, é um prazer imenso voltar a falar com vocês. Prazer é todo nosso. Quais são as novidades da Nova Sangás para os ouvintes da São Carlos FM? Vamos lá, então a partir do momento que a dona de casa ou o dono de casa ligou 08.014-8240 3375-8101, que é o zap do grupo, 3375-8500, peça seu gás e sua água. E hoje está ganhando 3 brindes maravilhosos: uma linda saladeira, uma cumbuca e um escorredor de arroz. E a água natural e de Brotas.
aquela água cristalina que você toma, aquela água fresquinha, a sua garganta fica que não veludo, você acaba cantando melhor do que o Daniel. Olha que bacana. E quais são os endereços físicos da Nova Sangás, Valdir? Vamos lá, Grupo Forte Gás com Cigás, a central é na Avenida Getúlio Vargas, 2980, na Avenida Grécia, 470, na Vila Prado, Santa Felícia, Rua Marcos Vinícius de Melo Moraes, 480, na Vila Neri, Rua Walter de Camargo Schutz, 860, e na região do Jacobucci, na Rua Antônio Rogano, 191. E a famosa Caçulinha está fazendo grande sucesso, Avenida Miguel Dama, a máquina automatizada trabalhando 24 horas. Compre seu gás com cartão de crédito, débito, Pix ou QR Code. Olha, é muito bacana, hein, Valdir? Valdir, a dona de casa precisa que o instalador vá até a casa, entregue o botijão e dá uma olhadinha na mangueira de gás, no registro, eles fazem tudo isso, né? Com certeza. A partir do momento que a dona de casa pediu gás e o mesmo, ela dando autorização para entrar dentro da casa dela, ele faz a troca do bujão, ele verifica o bujão que está corretamente instalado, mangueira ótima, registro bom e aquela famosa mangueira errada passada por trás do fogão. Se tiver algum desses itens estragado, a gente tem o kit aqui para trocar. E o serviço que ele faz é gratuitamente, não é cobrado nada por isso, viu? É só ligar 08000 14 82 40 33758101 33758500. Peça seu gás e sua água. Obrigado, Valdir, bom fim de semana e boas vendas para você. Para você também, meu querido, bom programa, até segunda-feira e abraço. Valeu, um grande abraço. Professor Banhato, muito se discute sobre a fuga de cérebros no Brasil, né? O senhor considera que o país está perdendo talentos por falta de investimentos? Olha, um pouco perde, mas também acontece nos outros países, né? Estou montando um laboratório lá nos Estados Unidos, a pedido do governo americano, e eu vejo que tem jovens de toda a Europa. Então a gente agora nós temos que reter, nós somos um país que precisamos da competência humana para que a gente resolva os nossos problemas. Então, quanto mais gente ficar por aqui e a gente conseguir colocar de tal maneira que contribuam com o setor produtivo e com o setor acadêmico, é importante. A gente tem que entender uma coisinha que eu insisto muito. A gente ensina a ciência não é só para as pessoas virarem cientistas, não. Né? A ciência, ela tem esse compromisso com a verdade, né? Uma pessoa que sabe ciência entende um pouco das coisas ao seu redor, normalmente ela não é enganada facilmente. É verdade. Então, agora, tem sempre um pouquinho de fuga, mas não é fuga, né? As pessoas, todo mundo gosta do Brasil, né? É verdade. E sobre inteligência artificial, o que a inteligência artificial pode ajudar na ciência ou atrapalhar, professor? Olha, essa inteligência artificial é algo extremamente poderoso, né? Tanto é que já deu até o Nobel. E é uma ferramenta, porque muitas operações de raciocínio, de conjugar e identificar coisas, a máquina consegue fazer. Então eu acho que nós podemos usar a inteligência artificial para o bem, né? Ela vai poder controlar, porque o ser humano, ele falha muito. A máquina falha menos se ela estiver devidamente preparada. Sim. Então a inteligência artificial é um instrumento que pode ser muito útil. Só que o próprio ganhador do Nobel, no seu discurso, na frente de todo mundo, ele disse que teme. Teme. Ele tem um temor de que, de fato, a inteligência artificial, como está acontecendo, ela vai sair do controle, ela vai começar a identificar, porque ela é muito boa a identificar padrão. Então ela pode identificar, por exemplo, os seus desejos. Ela pode identificar as suas preferências, ela pode identificar, ela faz uma análise do seu padrão existencial melhor do que uma outra pessoa faria.
Que coisa. E aí ela atua sobre você, porque está todo mundo conectado com máquinas, então aí existe o problema. Um outro problema que eu acho é criar uma distância maior entre as civilizações, porque talvez a inteligência artificial não esteja tão disponível do ponto de vista que a gente quer para todo mundo. E aí então vai distanciando as civilizações, né? Só para explicar melhor, nem toda tecnologia que vem torna a vida mais fácil das pessoas. Às vezes torna até mais difícil, né? Tem certas tecnologias que nós não temos acesso. Então isso já nos afastou de quem domina aquela tecnologia. E eu não tenho dúvida que a inteligência artificial ela não estará democraticamente na mão de todo mundo, não. Tá certo? Já não está. Então isso é uma preocupação, porque quem vai dominar essas tecnologias vai ter um controle melhor nas sociedades, de um modo geral, nas comunidades, nas civilizações, quaisquer que sejam. Então aí está a preocupação. Agora, quem pode mudar isso? Só nós, né? Só a gente, é verdade. Entendeu? Se você deixar a máquina... Agora, se você programar a máquina com o que eles aprenderam ao longo... E outra, isso não começou ontem de manhã, não, né? Nós estamos falando em décadas de entendimento, de processamento de sinais, de identificação de padrões e tudo isso, que é o que a gente faz toda hora com o nosso cérebro, né? Agora, eu não sei se ela tem consciência. A consciência ainda é algo que está no domínio humano, né? Mas é um padrão também. A consciência é um padrão. Daqui a pouco ela vai aprender. Aí nós vamos ter que ver como que a coisa vai acontecer. Samir Gardini está ouvindo a gente, diz que tem uma pergunta para o professor, uma dúvida de observador curioso do universo. Seria possível que o universo fosse, na verdade, uma partícula infinitamente pequena dentro de uma matéria pertencente a um universo muito maior e assim sucessivamente em uma espécie de cadeia infinita? E da mesma forma, será que na nossa própria matéria poderiam existir partículas ainda menores, ainda não descobertas, que por sua vez seriam universos completos, só que em escala reduzida? Olha, certamente o universo ele é maior do que a gente imagina, porque nós vamos até o limite onde podemos ver, né? Então é difícil dizer se nós somos uma partícula infinitesimal dentro de algo gigantesco ou não, porque nós não vimos nada de fora ainda. Tem que olhar fora dos meus limites para eu poder. Mas nós não podemos jogar fora nenhuma, né? Como nós não sabemos, nós temos apenas hipóteses, né? Que muitas delas com evidências de como as coisas foram formadas, mas tudo isso são grandes questões que o homem procura entender para saber a sua origem, né? Então, sim, tudo é possível, e só que o nosso conhecimento vai hoje até o determinado ponto onde nós descrevemos e entendemos o universo que nós conseguimos observar. Se vamos descobrir novas partículas ou não, isso depende, né? Nós temos um elenco de partículas bastante grande que fazem a mediação das interações, que mantém a matéria junto, que mantém tudo isso, não é isso? Então nós temos uma visão bem completa. Eu diria que a ciência está num grau de maturidade bastante elevado, mas isso não é tudo, não, certo? Eu acho que a ciência vai agora entrar nos seus grandes desafios. Ela vai começar a entrar e ela tem ajuda. A gente estava falando da inteligência artificial, agora tem a nossa capacidade de usar propriedades quânticas diretamente para processamento de sinais, né? Comunicação, sensores. Então nós vamos entrar numa era onde nós estaremos, vamos dizer, providos de conhecimento que vai permitir a gente avançar um pouco mais. Mozart Pedroso, conhece, professor? Conheço. Tô mandando um forte abraço, e TFA, meu nobre irmão e amigo Vanderlei Banhato. Muito bem. Professor, o senhor já enfrentou momentos científicos ou pessoais que quase o fizeram desistir? Ou não? Não, acho que... Escuta, isso é uma missão de vida. Você não desiste dos seus problemas. Viver
é enfrentar todo dia um problema. Viver não é estar somente preparado para o sucesso. Você, pelo contrário, as pessoas que conseguem ser bem-sucedidas são aquelas que de vez em quando dão uma paradinha e refletem sobre fracasso. Porque a grande característica, eu acho, a grande qualidade do ser humano é aquele que desenvolve a propriedade de contornar os seus fracassos e dar a volta por cima, como a gente diria na nossa linguagem. Então, é por isso que eu acho que no Brasil nós temos grandes chances, como a Europa teve. A Europa, com as guerras, eles aprenderam a vencer barreiras, né? Uhum. E é uma sociedade, é uma civilização, ou diria uma parte do nosso planeta, que é muito bem instituída, sabe o valor do ser humano, sabe que vai falhar, sabe que vai ter problema no dia seguinte, não é isso? E segue em frente. Segue em frente. Outros, né, eu não vou dizer nomes, não, eles são produzidos para ser vencedores. Uhum. E aí, quando começam os primeiros fracassos, a casa começa a cair. Aí eu começo a criar regras para tentar segurar. E aí, mas a verdade é que o problema é de base, né? Eu não posso só criar vencedores. Eu tenho que, aquela ideia, né? Alguns dizem lá nos Estados Unidos, por exemplo, se você quer ofender alguém, você chama de loser, perdedor. Então, nós não somos assim. O brasileiro tem resiliência, ele tem essa capacidade de entender que a vida é problemas. Outro dia eu vi um depoimento de um morador de rua. Realmente, aquele cara é inteligente, porque ele descreveu como ele vive cada dia vencendo aqueles problemas que ele já está até prevendo que vão acontecer. Olha só. Entendeu? Então, é isso, né? Se você pega uma pessoa que tem essas características e treina um pouco o seu intelecto, ele resolve problemas que muitos políticos, muitos líderes não são capazes de resolver. É porque não tem a vivência, né, professor? Não tem a vivência, mas eu estou querendo dizer que a capacidade humana e a chance de sucesso individual ou coletivo vem do fato da gente desenvolver ferramental para vencer as barreiras. Então, todo dia você levanta de manhã e talvez tenha um motivo para desistir. Até você tomar o seu último gole de café, você tem 10 para não. Então é isso que movimenta a sociedade, é isso que movimenta a humanidade, tá certo? Professor, eu costumo dizer que o brasileiro é muito inteligente. Aliás, tem aquela frase que a gente vê nas redes sociais: a NASA precisa vir conhecer o brasileiro, né? Da ciência, que tudo que o brasileiro faz, enfim. Mas o senhor não acha que, às vezes, nós brasileiros, a gente fica um pouquinho apequenado perante um norte-americano, um japonês e tudo mais, por causa de nós mesmos, não por causa deles, que se achar que é maior que a gente? Não, a gente fica, mas isso está se perdendo, né? À medida que a gente vai vencendo cada barreira, é um fortalecimento que nós temos, né? Nós temos alguns desafios da sociedade para a gente deixar de ter esse complexo de pequenez. Nós temos, então... Tanto é que o senhor chegou longe. Eu acho que nós temos que... Não é? Nós somos capazes de produzir, nós somos uma parte da América do Sul que é referência, Eu acho também. Agora, nós temos um problema social muito grande, nós temos uma miséria. Miséria não é interessante para ninguém. Miséria é menos interessante para o rico, é menos interessante para o miserável do que para o milionário. Não é interessante para o milionário que haja miséria ao seu redor. Esse é um conceito que nós temos que ter na nossa sociedade. Eu tenho que trabalhar para vencer a miséria, porque a miséria não é interessante para a gente, não é? Uhum. Então, nós temos que batalhar isso, né? A ajuda que cada um dá, a contribuição que cada um dá, não é os R$5 que eu dou ali na porta da padaria para a pessoa comprar um pãozinho. Isso é um socorro. Essa não é ajuda. A ajuda é todos nós pegar quem está dentro da nossa família e convencer do valor da educação, convencer dos valores morais, convencer que certas atividades erradas criam vícios na nossa mente, e isso deforma o cidadão, que nós temos que fazer, não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem, porque isso cria de fato uma personalidade comunitária. Então é isso,
Se todos nós nos reunirmos, nós vamos vencer os problemas sociais. E esse é o nosso grande problema. Tá certo? Se você tiver pessoas bem preparadas, elas vão resolver os problemas. Nós não podemos continuar acreditando que é o presidente da República, é o governador, é o prefeito. Nós somos mais do que tudo isso junto. E o Brasil tem que entender que é o nosso desejo que tem que prevalecer. E nós queremos ser parte da solução, não somente o problema. O senhor diria, professor, que depois de tantos anos de pesquisa, que estamos mais próximos de entender o universo, ou que cada resposta abre ainda mais perguntas? Olha, cada dia nós sabemos mais do que sabíamos. Então, todo dia nós progredimos. Mas o número de novos questionamentos que aparecem é enorme. Né? A gente vive num mundo que não é só complicado, ele é complexo. A complexidade é diferente do complicado, né? Outro dia eu falei isso numa palestra aí, com a presença do bispo, inclusive, que a gente confunde muito. Então, nós temos... Não é porque as pessoas confundem muito complicado e complexo, é isso? É verdade. Mas, então, nós temos que nos preparar para lidar com fenômenos que a gente não lidava ainda. Não é? Sim. Imagine, a nossa descoberta de como a vida progride do ponto de vista molecular é recente, pô. Não é? Os caras que descobriram o DNA e tal, tem uns a vivo ainda. É verdade. Então, é muito recente. E, obviamente, as ferramentas têm que ser melhoradas para a gente entender esses fenômenos que nos são apresentados, e que o entendimento deles é que resolve os grandes problemas que nós temos. Eu estou morrendo de vontade de fazer mais uma pergunta, mas eu acho que pelo horário eu vou deixar para fazer essa pergunta fora do ar. Tá certo. Estamos em cima da hora. Professor, o senhor nos deu uma aula hoje aqui na São Carlos FM, não só para mim, para o Paulo, mas claro, para todos os que estão ouvindo. Muito obrigado pela presença do senhor, muito obrigado mesmo por estar aqui, porque é uma honra nesses 85 anos de São Carlos FM. São Carlos, né? Agora se tornando FM, que era AM, se tornou FM, 85 anos de história, estar aqui com o senhor. Eu, como jornalista também, é um prazer enorme estar entrevistando um dos maiores pesquisadores do Brasil e, claro, por que não dizer do mundo. Muito obrigado pela sua presença. Os microfones da São Carlos FM estão à sua disposição agora para suas considerações finais de algo que a gente talvez não perguntou, que o senhor acha de extrema importância falar. Não, eu agradeço muito, né? Eu nasci ouvindo rádios aqui de São Carlos, então eu aprecio muito. Até hoje eu ouço rádio nos meus momentos que eu posso. E eu queria dizer o seguinte: nós somos todos iguais, nós somos cidadãos da mesma capacidade, nós temos que estar convencidos da nossa dedicação ao todo, não é? Eu não trabalho para ganhar prestígio, eu trabalho porque eu acredito que tem problemas que eu posso contribuir para a solução. E a gente tem que olhar o tempo com grande cuidado, né? Nós temos que ter tempo para tudo, né? Tempo para namorar, tempo para entrevistar, tempo para discutir com os amigos, jogar uma bola até, tomar uma cerveja, que o brasileiro gosta muito, uma caipirinha. Temos que ter tempo para a família, temos que ter tempo para estudar. Só não temos tempo a perder. Então o tempo, ele é o senhor da razão. Tá certo? E outro dia, inclusive, eu ouvi um pronunciamento, eu nem sei se foi no Vaticano, que é assim: a gente não pode perder tempo, mas nós temos que entender de dar tempo a quem domina o tempo, porque senão vamos perder a chance de usar o tempo. É muito tempo nessa minha frase, mas é extremamente profunda. Inclusive envolve você refletir quem de fato domina o meu tempo. E essa talvez seja a mensagem: use o seu tempo de forma útil, não perca tempo, né? Trabalhar não mata ninguém, tá certo? E é importante descansar, tem que ter tempo até para isso, mas nós temos grandes desafios, e quando a gente fechar o olho pela última vez, certamente o que você deixou para os outros, mais do que você leva contigo, é o importante. Então, cada um de nós quer fechar o olho dizendo: todo mundo fica com um pouquinho de mim aqui, que eu dei a minha contribuição. Tá certo? Obrigado, professor.
Tá certo. Obrigado, Paulo Melo. Obrigado, professor. Obrigado, Rui. O Rui aí que fez essa interligação com o professor para trazê-lo aqui. Muito obrigado. A toda a comunicação da USP também, nosso muito obrigado. Obrigado a você que está no 107.9 conosco. Quero dizer que eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no Ar, segunda edição. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e daqui a pouquinho tem mais. Tchau. Eu volto amanhã às 7, plantão de sábado. Bom dia. Muito obrigado pela audiência de todos. Continuem conosco na 107,9. Todo dia, o dia todo. Termina agora. Primeira Página no Ar. Mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.